Olá, de onde você estiver, me chamo Diego Duda e vamos conversar aqui hoje com o Mário Beatriz Júnior, o Marinho, para quem já conhece ele aqui do Clube Curitibano, o diretor financeiro e DTI, é isso, Marinho? Isso mesmo. Explica para mim, porque eu sou uma pessoa meio ignorante. O que é um DTI, Marinho? Fala para mim. Tecnologia de informação. Tecnologia de informação. É a área nossa de informática do clube. Nós temos um departamento lá, nosso, que não é terceirizado, é todos de colaboradores, que cuida de toda a parte da programação do clube, da parte dos controles, gerenciamento das informações, é tudo interno e eu sou o diretor dessa área também. Perfeitamente. Marinho, eu já vou começar com uma polêmica aqui, né? Vamos começar com uma pergunta polêmica, e a pergunta polêmica é a seguinte: o caixa do clube está quebrado, Marinho? Olha, desde que me conheço por sócio do clube e sempre participei lá, eu nunca ouvi essa afirmação, e muito menos agora, né? Nós sabemos que pessoas que não têm informação correta acabam trazendo isso à baila todo dia, né? E às vezes, penso eu, por ser um ano eleitoral, também muitas pessoas jogam essas informações. Pelo contrário, o caixa do clube nunca esteve tão bem, e é uma condição sólida, extremamente bem administrada e olhando não só para o agora, mas para os dias vindouros, né? Que nós Legal. Seguimos, Bom, falando em agora e dias vindouros, eu fico pensando no histórico, né? Estamos falando de presente e futuro, mas existe um passado. Fala um pouco desse histórico financeiro do Clube Curitibano. Pelo envolvimento que eu tive nos últimos 12 anos, eu participei das 4 gestões anteriores no Conselho Deliberativo. E ali eu tive a oportunidade de relatar vários processos e de me inteirar de muitas vezes da situação do clube. E ela sempre esteve equilibrada, né? Conosco há uma diferença. Se nós pegarmos de 2011 para cá, é a melhor situação financeira que o clube já esteve. Em termos de recursos, em termos de liquidez, em termos de endividamento, que é praticamente zero. Então, eu posso te garantir, com certeza, que financeiramente, com disponibilidade de recursos, nesses últimos anos, né, mais de uma década, essa situação que nós temos hoje é totalmente diferente. E você está muitos anos aí, muito tempo nessa... No clube? É. Eu sou sócio do clube há 43 anos. Pouquinho tempo, coisa discreta. Coisa discreta. Participei por 4 gestões na parte como conselheiro, né? E nesses quase 3 anos, que se encerram agora em outubro, quando tivermos a nossa eleição, serão 3 anos na direção financeira. Legal, então são 4 gestões, dá 12 anos? São 3 anos cada uma, dão 4 vezes 3, 12 anos. Mas os 3 agora são 15 anos. Perfeito. Como é que está a situação financeira atual, Marinho? Como é que você recebeu o clube, como é que você vai entregar? Nós recebemos o caixa do clube, ele positivo, disponível em torno de 10 milhões e 800, mais ou menos, o que correspondia na época a você ter 1 mês e meio, quase 2 meses da nossa, como nós chamamos, do custeio, ou seja, da manutenção do clube, né? Então foi um caixa positivo, e aonde a partir dali nós tivemos que começar a projetar para os próximos meses, os próximos anos, porque nós tínhamos um plano de trabalho, algumas obras importantes a realizar, e havia necessidade de um caixa. Nós deveremos entregar o caixa, após esses 3 anos, com disponibilidade entre 2,5 vezes a 3 vezes o que nós recebemos. Provavelmente... Por que provavelmente? Porque sempre muitas mudanças, a questão de inadimplência também, mas a nossa previsão é essa daí. Legal, não, eu falo pra você que eu já fui síndico, sabe, Marinho? Já tive esta bênção na minha vida de ser síndico, e eu sei muito bem o que é você receber um caixa e ter que entregar um caixa, e quando a gente fala de um caixa de 1 mês e meio versus um caixa de 3 meses, eu me coloquei aqui, quando você falou, como o síndico que eu já fui. E não é fácil, e como dá uma tranquilidade, né? Quando você tem essa reserva, esse caixa que você fala, nossa, dá uma tranquilidade para quem vai pegar a administração, até para vocês que vão entregar, é bem positivo, né? O nosso estatuto, Diego, ele tem uma cláusula muito importante, que é de transparência total. Então, qualquer sócio, nós hoje somos uma
vamos colocar assim, uma comunidade de em torno de 30 mil pessoas, desde pequenas crianças até idosos aí de mais de 90 anos, e que tem todo o direito de ter qualquer informação que queira, né? Em geral, a maioria quer saber da área financeira, porque é a área financeira que viabiliza todas as coisas, né? Sim. Então, nós estamos sempre à disposição. Mas eu posso adiantar, né, sem problema nenhum, que hoje nós temos aplicado no caixa do clube em torno de 48 milhões de reais. E temos um caixa a receber de médio a curto prazo em torno de mais uns 8 milhões. Então, isso que nos dá a tranquilidade. Outra coisa que é fundamental é que o clube não tem dívidas, né? A única que nós nem consideramos, porque é um investimento, foi um terreno que nós compramos, ele foi parcelado, já está projetado dentro do fluxo de caixa para ser pago, tem mais 2 anos e pouco, 3 anos para ser quitado, né? Ou poderíamos até quitá-lo agora, mas provavelmente os proprietários não iriam querer. Então, o clube vai ser entregue extremamente saudável, com tudo em dia, como sempre foi um costume do clube curitibano, e com a possibilidade de tocar em frente os projetos que, porventura, né, vão ficar. Há uma curiosidade da minha parte, e eu acho que muita gente deve pensar, da onde vem o dinheiro? Então, eu, como leigo, fico pensando, sou sócio de um clube, o dinheiro vem da mensalidade. Né? É daí que vem o dinheiro? Existem outras fontes? Como é que funciona a rentabilidade? Veja, a regra natural de um clube, quando ele é constituído, seria ele viver das suas mensalidades, né? Só que com o passar do tempo, isso deixou de ser uma verdade. Então, para o nosso associado ter uma ideia, e você também, a nossa principal fonte de arrecadação são as mensalidades que os sócios pagam. Hoje, como eu te falei, nós temos em torno, vou deixar os números sempre arredondados, em torno de 30 mil sócios, né? Entre os titulares e os dependentes. A metade disso são aquelas pessoas que podem pagar, né? Que são os proprietários de título. Só que nesse grupo nós temos um número superior a 2 mil de sócios que são os remidos, que não pagam mais, não contribuem, e por todo direito, porque contribuíram por muitos anos, né? Então, isso já diminui a força para pagamento. E quando nós recebemos 100% disso, que dificilmente se recebe, né? Porque sempre é um grau de inadimplência, isso cobre 75% em média histórica do nosso custeio. Que seja o quê? É os recursos que vão para manter o clube. Paga luz, gás, toalha limpa, quer dizer, tudo funcionando como um clube do nível do curitibano tem que estar. Então, significa que, fazendo um comparativo, todo mês, né, a partir do dia 1º, nós temos que buscar mais 25%, que são alguns milhões de reais, né, para complementar. Daí entram as outras fontes de renda, que são aluguéis dos nossos salões, que são muito procurados, tanto por sócios e não sócios, por empresas. Nós temos as escolinhas, diversas escolinhas, natação, tênis, enfim. O clube hoje mantém mais de 40 modalidades esportivas, então é uma arrecadação também. Temos os eventos que são feitos, que em geral todos têm receita, mas em geral não cobrem a despesa, quer dizer, o clube dá um subsídio nisso, isso é histórico também. Há o ingresso de novos sócios, né, que pagam joias e que têm a aquisição de um título. Então, e a parte também que é importante, que nós procuramos ao máximo durante a nossa gestão tentar atrair, que são patrocínios. Se nós pegarmos os nossos irmãos, co-irmãos no Brasil, os grandes clubes, como em Minas, como no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, todos eles têm uma forte arrecadação de patrocínio, de diversas formas, né? Então, nós tentamos fazer isso, conseguimos alguns patrocínios importantes e que eles também, que o esforço é que eles se mantenham. Porque às vezes você tem algum patrocínio focado num evento e não tem mais. Então até dificulta você se programar, se projetar para frente, né? E nós chegamos a um valor, eu acho que vai ser o principal exercício de uma diretoria de conseguir um valor significativo. Devemos chegar acima de perto de 2 milhões, eu creio. Isso nos ajuda muito
né? E vemos também todas essas empresas que participaram, e foram várias, estão muito contentes com o retorno que tem tido. Você fala, quando a gente fala de um déficit, eu posso chamar de déficit de 25% por mês, ou seja, eu preciso fazer com que esses 25% entrem. Eu, como uma pessoa empreendedora, eu sempre penso, matar um leão por hora, para você conseguir chegar com que isso ocorra, né? Com que isso aconteça. Eu posso chamar que esse movimento que vocês fazem é uma inovação no sentido do processo financeiro? Tinha antes, não tinha? Veja, o clube, como eu te falei anteriormente, ele tem 143 anos de vida. Uhum. E uma das características do clube forte, e que eu concordo, é a questão das tradições que ele tem. Então, vou te dar um exemplo. O clube, quando eu assumi a área financeira, tem uma estrutura de pessoal extremamente compromissada e competente. Para mim foi fácil demais, né? Desde o superintendente até as outras pessoas que ali trabalham, coordenador da controladoria, tudo. Então, uma organização muito boa e um conhecimento. O que facilitou muito é o que chegava ali nesse momento, uma novidade, é poder trazer novas ideias e poder saber que o clube era um campo propício para isso daí. E nessa conversa, principalmente com o Juliano, que é o superintendente atual, o Roger, o superintendente executivo, o próprio Paulo, nosso presidente, quando nós surgiam as ideias, nós primeiro calçávamos muito bem isso, porque no clube você precisa aprovar tudo, a maioria das coisas, ou no Conselho Deliberativo e algumas coisas na Assembleia. Então nós tínhamos, há 17 anos atrás, o valor do título patrimonial era 1, e aquele ficou lá. Então o que eu procurei saber junto à nossa equipe era qual a forma, como que o nosso estatuto, o nosso regimento, te calçava para você fazer isso. Vimos da possibilidade, vimos junto ao nosso departamento jurídico, que era legal, e fizemos uma mudança que fez reajustar do dia para a noite, ou da noite para o dia, em 80% o valor do título do sócio, valorizando dentro tudo da normalidade. Com isso daí, desencadeou um processo eu tenho que entrar em alguns detalhes específicos. Claro. Lá, por exemplo, o nosso título principal é o B. O C é para os dependentes, né? E daí o que ocorre? O C, ele pode ser transformado em B. E aquilo tem um valor, que era a diferença. Então, se alguém deixasse para transferir mais tarde, quando entrasse em vigor o novo valor, esses 80%, ele iria gastar 80% a mais. Então, isso fez com que vários associados viessem ao clube e fizessem essa mudança, e gerando um caixa significativo para o clube, né? Porque mais dia ou menos dias o sócio teria que fazer isso, né? Só para te dar um exemplo. O sócio, ele é casado e tem seus filhos, e ele é o título C. Chega um momento que o filho, quando vai atingir a maioridade, 18 anos, ele vai ter que ter o B, porque senão o filho deixa de frequentar o clube, né? Então, obrigatoriamente, chega num momento que ele tem que fazer isso. Então, isso daí, como eu te falei, gerou uma certa antecipação que ajudou o caixa a ser sustentado mais ainda. Fizemos uma mudança fundamental também, olhando nessa tua pergunta, porque a resposta é um pouquinho longa. Complexa, nós também tratamos da inadimplência. O clube, apesar do caixa estar bem, tudo, mas tinha uma inadimplência que nós víamos aquilo que ela vinha se sustentando com o tempo. E nós precisávamos mudar aquilo, fazer com que o associado pudesse também entender a situação do clube e trazer recursos para dentro do seu caixa. Então nós fizemos uma mudança na questão de brecar o acesso do sócio quando está inadimplente. Antes era com 3 meses de inadimplência, nós passamos para 2. Isso fez com que, na data que nós propusemos isso, que foi em janeiro desse ano, nós tínhamos mais ou menos R$1.900.000 de inadimplência, com perto de 900 e poucos sócios, 1.000 e poucos sócios. Hoje isso caiu para uns 600 e poucos mil. Nossa, mais da metade. E para uma quantidade de sócios bem menor. E com
no máximo de 60 dias, que antes se estendia por muito mais. Ou seja, gerava-se ali um caixa ilusório, que ele acabava nunca acontecendo. Sim. E prejudicando os sócios também. Eu chamo de dinheiro virtual. Dinheiro virtual. Então, com essa mudança, agregou-se ao nosso caixa também em torno de R$ 1.200.000, porque os sócios, para não ter o impedimento de entrar, eles pagaram um mês. Perfeito. Né? Pagaram um mês e aquilo deu um recurso extra para nós. Tivemos outras fontes de receita também nessa gestão, uma que foi grandiosa, que foi o acesso de novos sócios, né? Onde nós tivemos uma entrada de mais ou menos 45, 44 milhões de reais, novos sócios que entraram, e que foi uma coisa extremamente interessante. Mesmo com a entrada de novos sócios, o número de associados do clube diminuiu, porque nesse período muitos sócios deixaram de ser, né? Por diversas razões lá, não continuaram como sócios. Então o clube não inchou, que é o que muitos falam, né? Na realidade, o que ocorre é que o clube, de tão bem estruturado que ele está, de tão agradável, tão seguro, os sócios que já eram e os novos estão frequentando mais todas as sedes do clube, não é só a nossa sede principal, né? Então tudo isso foi dando condições para que o nosso caixa fosse realizando tudo que veio e a gestão pudesse trabalhar com uma tranquilidade a mais. Legal, é uma inovação, né? Realmente vai trabalhando de forma inovadora. E eu queria falar um pouquinho sobre transparência, né? Como é que as pessoas podem ter acesso, o sócio pode ter acesso a todas essas informações do clube, as informações que você traz, como é que ele consegue chegar nisso? Quando nós assumimos, conversando com o presidente, com o Paulo, que aliás nós temos uma relação excelente, é um amigo aí de mais de 50 anos e deu total liberdade para mim na área financeira para fazer as mudanças necessárias. E uma delas foi a questão da transparência, né? Já que o clube tem no seu estatuto que ele tem que prestar as informações para o sócio, eu falei, então vamos colocar isso no nosso site. Esse Power BI traz toda a história financeira do clube, né? Ele não é online, mas se nós entrarmos hoje nele, vamos mostrar uma página. No site do clube tem uma aba chamada Transparência, que você vai lá, clica, e você aparece e você pode navegar em todas as contas do clube. Tanto as receitas, como as despesas, como os investimentos, e também nessa que você está mostrando... Pode mostrar aqui agora, Vitor, nós temos uma imagem aqui. Aos editais, aonde o clube também, mostrando essa transparência, tem todos os editais, daquilo que vai ter concorrência, compra de serviço, compra de produtos, contratação de empresas, tudo tem aí. O que o sócio quiser, tem aí. No Power BI, ele tem todas as informações financeiras. Seria esse aqui o Power BI, né? Por exemplo, aí a nossa questão do CAPEX, que são os investimentos, né? Então tem tudo. O que foi orçado dentro do período que você seleciona, né? Você tem ano, mês, tem o tipo de investimento, o que foi orçado, o que foi realizado, a diferença, né, que isso te dá no teu lado esquerdo, só para você ter uma ideia, todas as nossas sedes, são 5 sedes hoje, indo para a 6ª, o tipo de investimento, bens móveis, biblioteca, enfim. Só para te dar uma ideia, até o momento nós já realizamos, como está lá, 52 milhões em investimentos, né? Em obras, em benfeitorias, em aquisição de bens. Aí entra a parte de informática também, veículos, equipamentos. Ou seja, é como se fosse uma cidade com 30 mil habitantes e que tem uma demanda extremamente grande, principalmente por bons serviços, e é uma população de gosto refinado, exigente. Então, que nós temos que a gestão que está no momento tem que procurar fazer o melhor sempre. Você tem uma experiênciazinha aí que tem uma certa relevância em gestão, com empresas. Conta para nós aí como é que é o teu histórico, a tua experiência. Bom, eu comecei a trabalhar, naquela época a gente chamava até cedo, com 17, 18 anos de idade. Comecei com vendas.
Daí entrei na faculdade de economia, sou economista de formação, e tive uma grande oportunidade de, começo dos anos 80, a entrar numa multinacional americana, a Dow Química, que é uma das maiores empresas do mundo, né, na área química, e por lá fiquei 10 anos. Trabalhei na parte interna, depois na parte externa, como vendas técnicas, apesar de ser economista, mas só lidava com produtos químicos. E nos últimos 4 anos eu fui chamado para São Paulo, isso tudo aqui antes aqui em Curitiba, para assumir um cargo na área financeira da empresa aqui no Brasil. Então lá realmente foi um momento espetacular, que, como eu te falei, é uma empresa maravilhosa, e tive a oportunidade, inclusive, de pegar o plano Collor pela frente. Olha, e tantas coisas assim. Que alegria que deve ter sido. Inflação altíssima. Então foi uma grande experiência. Sim. Daí eu saí de lá em 90, vim para Curitiba, voltei para Curitiba com a família. Tenho 3 filhos, hoje 5 netos. Estou com 70 anos hoje. E daí fui partir para a iniciativa privada, cheguei a ter 5 empresas. Depois de 10 anos, eu e meu sócio decidimos romper a sociedade. Ele ficou com as empresas e eu passei a dar consultoria em área de custo, principalmente, né, em indústria. E depois, há um tempo atrás, me aposentei e parei a parte profissional e voltei ativo agora, trabalhando e com muita vontade e com prazer enorme, esses 3 anos aqui no clube. Muito bem. Bom, vamos voltar então. A gente conversou um pouquinho, só para quem nos acompanha, fazer um revival aqui. Falamos muito de situação financeira, falamos muito sobre questão de mensalidades, falamos muito como que houve uma inovação para que houvesse o crescimento financeiro do clube curitibano, né? E a gente falou aqui, você falou um pouco do volume de obras, né? E é por isso que a gente fala que foram 15 anos em 3, com um volume de coisas que aconteceram. Você deu um panorama para a gente já aqui no final da nossa conversa com relação a isso, né? E aí eu vou te perguntar, vai ficar dívida para o próximo presidente, Marinho? Veja, eu não considero a palavra dívida. Pelo seguinte, dívida dá uma conotação de algo que foi feito porque você necessitava fazer, porque você não tinha os recursos. E não é isso. O clube tem os recursos, mas por uma questão de planejamento financeiro mesmo, algumas coisas foram parceladas. Por exemplo, como o terreno, né? E volto a dizer, se os proprietários aceitarem, nós quitamos esse terreno. É só acertar uma taxa aí de um deságio, o clube fecha isso daí. Que seria o único bem que estaria com um plano ainda para ser pago. As outras obras principais, que eu digo que seriam basicamente 2 grandes, que é a nova piscina no Parque Aquático e o beach tênis, que é do complexo ali de raquetes, isso daí, os valores são inerentes ao encaminhamento da obra, né? Então a gente vai estar contratando de acordo com como está o planejamento da obra, como foi feito o projeto arquitetônico e a execução dela, e que estão a todo vapor. Por exemplo, para te dar uma ideia, a piscina, nós vamos começar a ter, de fato, gastos com ela, o investimento nela, porque nós conseguimos o alvará há pouco tempo. E só iniciamos a obra após o alvará, que levou quase 1 ano para conseguir. Então agora está se contratando e passando todo o processo do clube dentro das regras que nós temos, né? Licitações, tomadas de preço, ver se as empresas que ganharam estão dentro do padrão que nós queremos para iniciarem as obras. Tanto que a piscina, ela já foi comprada e nós pagamos antecipadamente. É uma piscina marca Mirta, italiana, que é uma das melhores do mundo. A maior parte dos complexos aquáticos do mundo, em Pan-Americano, em Olimpíadas, são dessa marca, essa piscina, que o Clube Curitibano vai ter o prazer de ter, né? Então ela chegando, ela já embarcou dia 3 lá em Gênova, deve chegar lá para o dia 25 aqui no Brasil, e então vai começar essa obra. Então tudo isso você não paga antecipado, né? Pela própria até lógica da coisa. Na construção você vai tendo as soluções sendo feitas, as obras acontecendo, e você vai nas medições pagando. Então isso vai ficar,
porque não dá para você antecipar. Mas os recursos para isso serão deixados. Não, até não faz sentido antecipar algumas coisas, né? Você descapitalizar nem precisa, por uma bobagem não tem necessidade, né? Nem precisa. Bom, vamos falar sobre agora um assunto espinhoso. E eu vou dizer que é um assunto espinhoso por conta de um vídeo que está circulando por aí, Marinho. É o vídeo que está circulando por aí. O Marinho já sabe do que eu estou falando. Você que está nos vendo talvez não saiba. Mas eu vou falar sobre a arena de beach tênis. Bom, tem um vídeo circulando por aí falando sobre a arena de beach tênis, porque o projeto não tem alvará, não tem projeto, não tem orçamento, não tem aprovação, não tem concorrência, não tem limite. Quer dizer, a arena de beach tênis, ao que parece, foi feita porque o Marinho um dia acordou. Né? O Marinho um dia acordou e falou: pô, vou fazer um lance de beach tênis aqui, hein? Eu acho que vai dar boa. Não conversou com ninguém e tocou o pau na máquina. Olha, mas olha, já vou comentar sobre isso. Olha que interessante. O clube tem mais, que eu te falei, mais de 40 modalidades esportivas. E o beach tênis é uma que eu nunca pratiquei, né? Então, entendo a tua brincadeira, mas realmente foi tudo muito bem planejado, né? E começou tudo já há algum tempo atrás, quando nós víamos principalmente a demanda que nós temos em algumas atividades. O beach tênis, que é o número que me passaram, ele tem mais ou menos em torno de 2.200, 2.300 praticantes no clube. Então, as quadras que nós temos hoje não dá condições de absorver tudo isso, ou seja para o lazer, ou seja para competições, e além disso ainda tem as aulas, pessoas que vão, o clube ministra aulas. Então há um estrangulamento disso daí, como praticamente em tudo, no tênis, na piscina, são raros as atividades onde você não tem uma fila de espera. E é um esporte que está crescendo, né? Em vários locais, tem várias arenas aí em Curitiba e em outros lugares também. Então, qual foi a primeira coisa que nós fizemos? Foi nos oferecido um terreno, uma área, por coincidência ao lado da nossa sede de raquetes, ali no Parolim, com quase 5.000 metros quadrados. Ficamos negociando, né, até que um dia resolvemos sentar, os donos nos procuraram, nós colocamos algumas condições, chegamos a um denominador comum e fechamos o negócio. E o caminho, veja, um clube só chega aos 143 anos se ele acertar tudo ou acertar muito mais do que erra. E o clube tem uma responsabilidade muito grande com tudo, inclusive com a parte legal. Então, jamais o clube iria começar uma obra se não tivesse alvará, se não tivesse as licenças ambientais, se não tivesse, por exemplo, um projeto aprovado e, principalmente olhando a minha área financeira, se não tivesse os recursos para você começar. Nós não estamos ali para arriscar. O clube não faz aposta, né? Pelo contrário, até na questão financeira, o clube, no máximo, com muita boa vontade, ele é moderado. Porque o clube é muito conservador, porque nós estamos lidando com recursos de 30.000 pessoas, né? Então não dá para brincar com isso. Então tem que ser as coisas dentro da legalidade, dentro daquilo que a proposta é necessária fazer. Não iríamos ali fazer qualquer obra para simplesmente dizer que é obra, né? Sim. Então, o que esse vídeo fala, infelizmente eu vi de um vice-presidente nosso, segundo vice-presidente, é infundado, não se mantém em pé, né? É como está lá no livro de Lucas, que é como você construir uma casa na areia, né? A nossa casa é construída na rocha. Então pode vir o vento, tormenta, que não vai derrubar. Então eu posso afirmar com tranquilidade que dizer que a obra não tem projeto, não tem alvará, não tem orçamento, não tem aprovação, e é uma tremenda de uma irresponsabilidade fazer esse tipo de afirmação. Sim, é uma desinformação, é uma irresponsabilidade, porque hoje em dia, você sabe muito bem quanto eu, as redes sociais dão voz a todas as pessoas. O que elas falam, essas pessoas estão envolvidas em grupos. E esses grupos difundem essas inverdades, né, que se tornam para muitos verdades. Mas como eu sempre digo, o Paulo, nosso presidente também, qualquer dúvida que o sócio venha a ter sobre qualquer área, é só nos procurar. O Paulo
hoje não está no clube, mas praticamente nos 3 anos que nós vamos completar, ele todos os dias esteve no clube. Como eu estou lá praticamente todos os dias. Tirei nesse período todo, só um tempo de férias, mas praticamente eu estou todos os dias lá. O Paulo fornece o celular dele, eu forneço o meu. Quem quiser tirar dúvida, é só nos procurar. Muito bem. Bom, eu tenho anotado aqui uma pergunta que eu acho que é interessante, porque ela está sendo citada diretamente nesse vídeo que está circulando. Sim. E a pergunta, ele cita ali o 10% que o gerenciamento da obra vai custar, né? Isso. Então, com relação a esses 10% que o gerenciamento da obra vai custar, não é um contrassenso, e essa é a pergunta que eu anotei, Sim. Não é um contrassenso o arquiteto que projeta receber mais, quanto mais caro ele deixa o projeto? Você olhando pelo um prisma dessa forma, assim, parece lógico, mas na realidade é diferente. Como já foi citado anteriormente, essa é a primeira obra onde vai ter um gerenciamento, pela magnitude dela. A maioria das obras que o clube fez hoje, boa parte delas, foi com a própria equipe de funcionários e engenheiros. E, atualmente, mesmo antes, não teria condições de tocar uma obra como essa. Então, em primeiro lugar, se nós fôssemos trazer a obra para o clube, para não ter esse gerenciamento e esse percentual, nós teríamos que contratar engenheiros, orçamentistas, aumentar o nosso grupo de colaboradores e específico, né, nas funções, para que viessem a tocar. Isso sairia muito mais caro pelos exercícios que nós fizemos. Essa modalidade é extremamente comum e nada mais correto de que quem elaborou, quem criou o filho, que o cuide, que o eduque. Então, o escritório é natural, e não só o dele, mas como de outros grandes arquitetos, eles também fazem isso daí, né? Eles contratam o projeto e contratam quem vai gerenciar, porque é eles que conhecem. Agora, esse detalhe dos 10%, que inclusive tem o Conselho ou de Arquitetura ou de Engenharia, se não me engano, que estabelece essas taxas, valores mínimos, percentuais, que é o normal da categoria. E se encaixou perfeitamente dentro disso daí. E nós fomos atrás disso também para saber. Agora, tem um detalhe que não é falado, que esse trabalho que ele faz, esse escritório, que é junto do arquiteto, ele faz o levantamento de todos os materiais que o clube precisa para a obra. Ele traz em torno, hipoteticamente, nós vamos precisar de 1.000 sacos de cimento. Então ele traz para nós 5 possibilidades, que ele vai lá, a equipe dele procura as melhores condições, não só preço, mas dentro da qualidade, dentro do prazo de entrega, prazo de faturamento, e traz para a nossa equipe de engenharia e de compras. Ali se analisa, se nós tivermos o clube que toma a decisão. Se nós não quisermos nenhuma daquela, a gente procura um outro, e daí é feito a compra e vai. Então, só nessa conta de redução, esse trabalho que é feito, nós temos certeza absoluta que o custo, que esses 10% vão representar menos do que o valor que vai ser economizado. Porque senão não teria também razão de ser. Sim, é evidente, né? Porque se você terceiriza tudo, ou tem que fazer, fica muito mais caro, claro. E o fundamental, Sim. O contrato é claro, ele não tem, a palavra final é nossa. Se vier um valor que é 10 e a gente encontra por 6, por 7, por 8, nós vamos fazer desse valor. Nós não somos obrigados a fazer aquele valor que chega até nós. Até porque senão a pessoa chega aqui, não, tem um saco de cimento, preço de mercado é 10, tem um aqui, o mais barato que eu achei é 20. Exatamente. Eu falo, não, mano, peraí, né? Daí seria muita irresponsabilidade. Sim, e não é uma decisão, então, quando a gente vai falar, essa decisão não é sem respaldo, existe o respaldo de que prática da categoria, né? Existe é normal, comum dentro da categoria, comum, né? Tem um respaldo aí legal dentro da categoria, né? E que está dentro do valor que a categoria pratica dentro do mercado, exatamente, né? E está dentro do nosso orçamento, né? Ou seja, hoje a nossa equipe de engenharia, ela tem o respaldo todo de engenheiros, de técnicos, de arquitetos, enfim, tudo que envolve a área de uma construção civil, e é uma bela de uma construção. Inclusive, antes de vir para cá, eu fui lá na obra
para ver, estive lá vendo, é um espetáculo, está ficando algo maravilhoso. O sócio vai, mesmo que não seja jogador, praticante de beach tênis, vai gostar muito. Vamos ver a quadra de beach tênis então, Marinho? Vamos ver como é que tá este rolê aí, ó. Que belo projeto. Com uma foto, projeto espetacular. Eu vou dar um spoiler, eu já vi um pouquinho. Mas assim, pra você que não viu, aqui é uma vista aérea. Aqui, né? Explica pra gente um pouquinho só. A entrada seria aqui, deixa eu apontar com a... Que agora eu tenho aqui um negócio que eu acho que eu consigo dar aqui, ó. Aqui seria a entradinha. A entrada para as pessoas a pé. Né? Sim. E na tua direita... Seria por aqui? Aí é a garagem, né, que dá acesso aos carros e motos. E que daí lá por dentro dá acesso, vai ter elevador e escadas, né? Que vai dar acesso a todo o complexo, que serão 7 quadras. Essa que aparece iluminada é a quadra... sem cobertura, né? Com arquibancada para torneios, principalmente. E dentro serão 6 quadras cobertas. Perfeito. Para que possa atender aos sócios, né? E dentro desse complexo vai ter a área de descanso, de lazer, uma área gourmet muito bacana, os vestiários, enfim, toda a estrutura que necessita uma obra como essa, que já me falaram, para quem viu, e nem sócio é do clube, que deverá ser a melhor sede, melhor complexo de beach tênis da América do Sul. Com certeza vai ser, com certeza. Vamos para outra foto aqui, deixa eu ver, acho que eu tenho que voltar aqui no meu controle e ir para cá. E aqui é a fachada, né? Aqui é a fachada, a entrada. Essa rua que nós estamos vendo aqui é a Nunes Machado. Aonde do outro lado, aqui na frente, é a sede Lúcio Smythe, que é onde começou a parte das raquetes, aonde tem as quadras de tênis, também tem do beach tênis, também tem a paddle e tem, se eu não me engano, tem o squash. E tem uma academia também. E restaurante. Muito bem. Aqui é uma visão noturna. Isso, no lado esquerdo é a sede principal, que é um quarteirão inteiro, né? Essa área aqui do beach tênis, ela tem em torno de 5.000 metros quadrados. Aqui você fala que Aí é o complexo de tênis. Tá. E aí é onde está ocorrendo a obra agora. E aqui o que nós temos? Essa aí é uma quadra coberta. Onde vai ter, como eu te falei, a área de circulação e o pessoal poder assistir, né? De vários locais. Muito bom, o projeto está muito bonito, né? Muito bonito. É um show bonito. Perfeito. Tá bom? Vamos ver o complexo aquático? Vamos. Explica para mim o que é essa obra, o que é essa foto que a gente está vendo aqui. Esse complexo, o nosso complexo aquático, ele é um complexo fantástico, só que com o passar do tempo ele ficou defasado no sentido de atender a grande demanda que nós temos. Desde aula para bebês, que é possível, o clube fornece isso, até um grande alicerce nosso, que é a formação de atletas de natação. O clube, historicamente, ele consegue formar até atletas assim de primeiríssima linha. Nós temos, por exemplo, um ex-presidente, o Renato Ramalho, que chegou a disputar a Olimpíada, né? Outros Pan-Americano, enfim, há uma demanda muito grande. Eu tenho um neto que já está com 9 anos, já faz parte de uma equipe de natação há quase um ano lá, já foi disputar torneios e tudo. Então, a demanda de alunos, e nós temos uma área ao lado das piscinas, uma área verde, aonde nós vimos a possibilidade de ali construir uma nova piscina, uma semiolímpica, essa que eu comentei anteriormente, que vem lá da Itália, e ali vai ser criado um complexo, aonde nós conseguimos o alvará, depois de uma longa batalha de mais de ano. Essa parte daqui, ela é ao lado da piscina semiolímpica, onde nós teremos mais 2 piscinas de hidromassagem. Perfeitamente. Tá? Que hoje nós temos uma, e a demanda ali por aulas e tudo é muito grande também. E o dinheiro que vem para essa obra é da venda das joias? Como é que funciona essa questão aí? Tá. O nosso clube, ele não tem no seu estatuto ou no seu regimento, que são os nossos guias, especificação para onde vai os recursos que nós arrecadamos.
Só aquele que te falei no início, que no estatuto diz que a receita que vem das mensalidades, elas são destinadas para custeio, para você manter o clube funcionando. Dali não é para você tirar dinheiro para colocar em investimento. Ele tem que vir de outras fontes. Para você ter uma ideia, quando nós assumimos, o que estava no orçamento para o ano, nós assumimos no final de 22, para o ano de 23, era R$2.800.000, que é praticamente nada. Você não consegue, mal e mal dava para você fazer as manutenções, benfeitorias, algumas, né? Então, esses recursos que vieram de várias formas, seja da recuperação de impostos, seja de joias, seja da venda de títulos, enfim, seja de patrocínios, eu sempre falo, nós temos uma conta única, né? Então o dinheiro ali não está carimbado. Quem carimba esse dinheiro informalmente é a diretoria, quando toma as decisões para onde que esse recurso deverá ir. Então, se nós vamos fazer uma obra e ela vai custar 1, 2 ou 10, então lá no financeiro nós já sabemos que nós temos que resguardar esse valor, porque ele vai ser destinado para lá. Vou te dar um exemplo que nós não temos, mas um co-irmão nosso, um clube aqui de Curitiba, no estatuto dele é expresso o seguinte: toda joia, né, que for entrada no clube, quer dizer, um novo sócio, essa joia ela é destinada somente para investimento. Então, aí sim, é um dinheiro marcado. É uma conta separada e ela fica lá. Quer dizer, se o clube ele querendo fazer um investimento, ele vai olhar só esse caixa. O outro não, o outro é para o dia a dia, é para manter o clube, mas nós não temos isso daí. Mas, por exemplo, informalmente no financeiro, a gente foi separando esses valores, por isso que temos a condição que temos hoje, e mostrar que em 3 anos, que nem completaram 3 anos, de investimento, só investimento, foram feitos 52 milhões, né? Coisa que realmente não houve até hoje no clube. Perfeito. Você falou aí no meio da sua fala sobre patrocínio, e tem uma boa notícia em primeira mão, que tem um patrocínio para natação aí. Conta pra gente o que é essa boa notícia. Exatamente. Eu fiquei muito feliz ontem. Eu participei no final de uma reunião com o nosso superintendente financeiro e a nossa coordenadora, a Débora, da área financeira, o Juliano, né? Aonde nós já víamos tendo um contato com um banco para que trouxesse para nós alguma parte de patrocínio. E depois de algumas conversas, e interessante que com esse banco foram poucas vezes, e nós já somos cliente, o Banco Itaú ontem trouxe uma proposta para nós, que vai investir agora R$600 mil direcionados à natação do clube, né? Aonde a contrapartida nós vamos passar para ele a nossa folha de pagamento e vamos ter vários outros benefícios que virão em sequência, né? Mas foi uma conquista enorme, para nós é significativo esse valor, porque que eu lembre de uma única empresa até hoje não teve esse valor, e uma marca como um Itaú. Sim, né? Uma grande marca. Uma grande marca que só vai engrandecer ainda mais o nosso nome. É uma grande conquista, né? Uma grande conquista. Grande. E como eu tinha falado, não é questão de jogar os louros, mas atitudes que partiram sempre do financeiro, né? Por isso que, só indo um pouquinho à frente, é fundamental que quem vem a assumir, seja lá quem for o financeiro, que tem que olhar do dia a dia do financeiro, como o clube funciona, mas partir dali também inovações, ideias, de você poder trazer recursos para o clube, porque sempre vão ser necessários. Tudo é muito caro. Qualquer viagem, o clube participa, para você ter ideia, de dezenas e dezenas de torneios e campeonatos no Brasil, fora do Brasil, de vários esportes, né? Fora a manutenção em geral. Então é bem-vindo e eu fiquei muito feliz. Muito bom. Vou aproveitar aqui que a gente não mostrou, né, outras imagens também. Acho que é legal a gente ver aqui as outras imagens do complexo aquático, né? Essa é a piscina semiolímpica. Só lembrando que ela é aquecida, né? Maravilha. Para Curitiba, né? Não é fundamental. Tem que ser. As nossas piscinas, nós temos um parque muito bonito, aquático, nós temos a piscina externa de recreação, né? Que basicamente é só usada no verão, pouco tempo. E daí temos o complexo onde as piscinas ali, que são 2
5 piscinas que elas são cobertas e todas com água aquecida. Durante o ano inteiro, 24 horas por dia. Eu acho muito bom. Tá? Aqui uma outra imagem também, de um outro ângulo, também, né? de outro ângulo, exatamente. Vamos passar aqui, deixa eu ver o que mais vai aparecer. Aí o prédio, né? É bonito o prédio, hein? Vai ficar muito bonito. Muito bom. Os dois são 2.000 metros, onde o clube vai poder criar atividades ou realocar atividades que tem hoje, desde da área administrativa até a parte das atividades esportivas, né? Desde academia, sinuca, você tem outros tantos esgrima, tantos esportes indoor, né? Ginásio de esporte, nós temos uma deficiência hoje também. Enfim, vai estar pronto aí para os futuros decidirem. Mais um outro ângulo aqui da parte externa. Gostei dessa parte externa, achei muito... Essa aí é a parte externa. Tá vendo aquela curva, aquele verde ali? Ó? Sei. Esse daí é a cobertura do ginásio de natação que existe hoje. Perfeito. Tá? Então aquela ali vem ao lado. Aqui voltamos à imagem que a gente tinha falado aqui, né? Dos editais. Tá? Então, beleza. Marinho, deixa eu te perguntar uma coisa bacana. O que é que precisa para ser um bom diretor financeiro? É interessante. Eu te falo, para ser diretor financeiro do clube curitibano, em primeiro lugar, tem que gostar muito do clube. Tem que ter uma relação, que eu te digo, de amor, porque o clube é um local, como eu te falo, são 5, 6 sedes, vamos ter, maravilhosos, os locais muito bom, que atende a toda necessidade. O curitibano é um clube, para você ter uma ideia, que é dos grandes, é o único que tem um campo de golfe oficial, e que hoje é considerado um dos 10 melhores campos do Brasil. Então é algo fantástico, né? Ninguém pode reclamar, nós temos até futebol de botão, bocha, enfim, atividade cultural, atividade social. E algum esporte que não existe ainda há de ter futuramente. Provavelmente nós tivemos recentemente, que é um esporte novo, que é o pickleball. Surgiu nos Estados Unidos. O pickleball é um jogo de tênis numa quadra bem menor, pequena, sólida, onde nós temos lá a peteca, é utilizado essas quadras. Uma rede baixa, uma raquete, se não me engano, é de madeira, e uma bola furada de plástico. E ele é jogado como se fosse mais ou menos um jogo de tênis, mas se eu não me engano, a bolinha não pode bater no chão, sabe? Então é um esporte novo, e já tem vários adeptos, já estão praticando esportes, tudo isso daí, que nesse local são 4 quadras, e era só utilizado pelo pessoal da peteca, que também tem um número considerável de pessoas lá. Então é um esporte novo. Então amanhã ou depois pode aparecer outro. Pode aparecer uma coisa aí. E daí o clube tem que dar um jeito. Né? Que massa. Mas, só voltando à tua pergunta. Pois não. Então, primeiro, eu acho que tem que ter esse amor pelo clube. Né? Esse desprendimento de lá servir. Porque nenhum cargo no clube que é eleito, ou do presidente, dos diretores, vice-presidentes, do conselho fiscal e do conselho deliberativo são remunerados. Ou seja, a pessoa tem que se doar. Então, uma dessas é amor. Outra é ter conhecimento da área que vai assumir, né? Porque se você não conhecer a área, se torna muito difícil para você tomar decisões e influenciar no dia a dia. O segundo que eu vejo é tempo, né? Você tem que dedicar um tempo, porque se você não dedicar, se você não tiver tempo, a coisa não para. Outras pessoas vão ter que tomar decisões, porque muitas decisões acabam ocorrendo no dia a dia, não tem um aviso prévio, né? Apesar que o clube é bem gerenciado, tem um corpo de colaboradores fantástico, mas é dinâmico, né? Os sócios estão sempre lá requerendo coisas, querendo novidades. Então a participação, o dia a dia é fundamental. Outra é conhecer as sedes do clube. Né? Hoje, como eu te digo, são 5 sedes, então é ir lá, conhecer, saber o dia a dia, porque o financeiro é envolvido em tudo isso daí. Eu vou te dar um outro exemplo. Agora nós vamos começar a fazer o orçamento para o próximo ano. Né? No clube tem uma coisa diferente. A parte fiscal, a parte do balanço do clube, ele se encerra agora em outubro, dia 31. Então, o nosso ano fiscal é 1º de novembro a 31 de outubro. Mas o orçamento que nós fazemos, o do dia a dia,
é o ano normal, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então ele é começado agora, e se você não tiver uma noção, porque eu vou começar, porque eu estou aqui até no dia 19, desculpa, até o dia 13 de novembro, que é onde assume a nova diretoria. Sim, vai ser bem no inteirinho ali, né? Bem Exatamente. Finalzinho do ano fiscal, iniciozinho. Exatamente, do outro. Então, é o ideal, como eu vi, porque me ajudou muito. O que eu fiz? Eu assumi, comecei a participar do orçamento, que já estavam lá fazendo, nunca tinha participado no clube. É um orçamento extremamente complexo, porque são, como eu te falei, são várias sedes, são vários esportes, várias atividades, muitos produtos, muito serviço, enfim, é um livro extremamente grosso que você faz, e ele é muito bem feito, porque é procurado você orçar algo, e num país como o nosso, que você sabe que tem variações, às vezes, consideráveis. Especialmente na área de serviços, né? Principalmente. Então, você tem que realmente prever aquilo, né? Tentar sentir, usar o passado recente para você projetar. Então, se o financeiro não conhece as áreas, é difícil ele até opinar, ele fica simplesmente na questão do valor. Mas você conhecendo, a tua sensibilidade aumenta, até para você dizer não, né? Deus se diz não com segurança. Porque o financeiro, infelizmente, muitas vezes tem que dizer não. Sim. Né? Porque a maioria quer... É o setor odiado de qualquer empresa. Não tem jeito. Para você manter uma responsabilidade, uma coerência, você tem que dizer não. Agora, é melhor dizer não e dizer o porquê do que simplesmente o não. E para isso você tem que conhecer. Tem que ir, tem que ter uma relação muito boa com os outros diretores, com os superintendentes, enfim, tem que estar envolvido no clube. E para isso você precisa estar lá, né, se dedicar. Perfeitamente. Você vai todo dia pro clube? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Raramente quando tem alguma coisa ou não, eu fiz cirurgia, por exemplo, tive que ficar afastado uns dias, mas em geral eu vou, alguns dias eu já vou pela manhã, mas a maioria das vezes toda a tarde, chego lá por volta de umas 2h30, daí às vezes saio de lá às 7, 8, 9 horas da noite. Tem gente que quando está de férias, vai ao clube. Você, quando tirou férias, foi ao clube? Com certeza. Foi também? É agradabilíssimo, é muito bom. Você tem vários locais para... por exemplo, eu gosto da sauna. A sauna, nossa, é maravilhosa para você descansar, para você bater um papo, enfim, ler um jornal, fazer um lanche, tem as partes esportivas, tem ambientes, tem restaurantes, bares, onde você pode também sentar, tomar um café, tomar um drink. Então é agradabilíssimo. Não só lá, né? Eu não falei para você, mas nós temos a nossa sede da Jacarezinho, ali que veio junto quando o clube incorporou o Clube Concórdia, que tem no centro, e tem lá na Rua Jacarezinho, nas Mercês, que é uma sede maravilhosa, ela não para de crescer. Lá nós temos dois campos de futebol, society, o segundo foi concluído agora, ele já existia, era menor, foi deixado no mesmo tamanho. Só esse campeonato que começou agora em agosto, ele reúne praticamente 600 associados para a prática do futebol. Sempre é um campeonato que pega o nome de times, agora se não me engano é da 2ª divisão da Itália, então é fornecido o uniforme, filmado, passa no YouTube, tem os juízes da federação, é um show, é muito bacana. Fora que lá também tem academia e tem, se eu não me engano, 4 quadras de futevôlei. E futebol, exatamente. Então, e lá nós estamos terminando o investimento, que é criar um vestiário feminino e masculino nessa área da prática de areia e uma área gourmet para também dar sustentação para o after sport ali, para tomar um drink, fazer um lanche, né, comemoração. Então, a coisa não para, né? Só que esse é um investimento menor, mas também calculado e possível de ser realizado. Legal. Eu ia falar, você falando, né, pensando, trabalho pra caramba, né? Aí você já me falou aqui agora que as pessoas não são remuneradas, que eu ia falar, nossa, deve ser um salário espetacular, né? Mas as pessoas não são remuneradas, ou seja, tem que fazer
porque tá a fim de fazer. Exato. Né? Tem que fazer porque curte fazer e tá a fim de fazer, tá a fim de colocar a cara, a responsabilidade, até... Com certeza. É uma responsabilidade muito grande. Sim, sim. Né? Quando você se predispõe a fazer parte de uma chapa, concorrer a um pleito como é o nosso lá, como são nos outros clubes também, Sim. mas o nosso, até pela tradição que tem, a pessoa tem que estar realmente disposta e saber que vai ser exigido, né? O tempo, as ações, vão ter as críticas também, que faz parte, né? Você não consegue contentar todo mundo, mas a dedicação, o tempo é fundamental. Perfeito. Eu acho que antes da gente fazer aqui a última pergunta, eu tenho uma questão, voltando até um pouco quando você falou sobre a transparência do clube. Sim. Ações que são pensadas, e quando você falou ali da transparência, eu imagino que são ações pensadas pra gente combater fraude, pra gente combater corrupção. Conta um pouco isso passou pela cabeça de vocês, quando vocês foram fazer, não, vamos fazer uma coisa de transparência, pra que isso não ocorra, pra que a gente tenha o mais transparente possível. Porque você tá colocando, quando a gente fala em assumir um cargo como esse, você coloca uma porção de coisa em risco. Você coloca a tua credibilidade em risco, porque as pessoas vão te olhar, você vai estar em evidência, você coloca a tua carreira ali à prova, não é nem em risco, né? É à prova, né? Então, fala um pouquinho disso pra mim, especialmente sobre transparência, corrupção, fraudes, o que a gente pode... O que o sócio associado pode sentar e relaxar com a cabeça tranquila com relação a este tema? Perfeito. Bom, primeiro que eu não conheço nenhum lugar que seja imune, isolado, que não tenha a possibilidade de acontecer algum ilícito ou alguma falha. O que nós procuramos fazer no financeiro é realmente nos resguardar de toda forma de métodos que nós fomos implementando para que os recursos que saem dali, eles possam de fato ser utilizados naquilo que foi proposto, né? Então, por exemplo, nós adotamos, logo que eu comecei lá com o Juliano, nós temos um banco onde praticamente sai todo o nosso pagamento. Então ali tem a aprovação dele, mas tem a minha também. Então os dois têm que olhar e tem a assinatura dos dois. Um pouquinho antes disso daí, pelo estatuto do clube, o presidente Paulo e eu somos responsáveis 100% por tudo que vem ocorrer no clube. Então os nossos CPFs estão envolvidos ali. Então cabe a nós, principalmente, acreditado que fala, não basta ser honesto, nós temos que mostrar que somos honestos, né? E esse exemplo é fundamental, até para que todo mundo perceba que, se porventura tiver alguém, porque o clube hoje tem, fora, lógico, os sócios, fora os que estão na diretoria ou não, nós temos em torno de 780 colaboradores. É muita gente. Fora as pessoas que ingressam no clube, fornecedores, pessoas convidadas de sócio. Então, há um tráfego muito grande em tudo isso daí. Então, o que nós procuramos fazer também foi quando nós assumimos por exemplo, o nosso local lá, a sede central, se não me engano, tem espaço para perto de 600 câmeras. Um pouco mais de 10% estava funcionando. No nosso estacionamento de 8 andares, estava só no primeiro andar. Então isso aí também tem a ver com segurança. Segurança do sócio, segurança do seu bem que está lá, né? E nós conseguimos, através disso, também numa nova sala de monitoramento de todas essas câmeras, ficou um espetáculo aquilo, com o pessoal treinado, que fica olhando qualquer desvio, qualquer coisa que possa ocorrer, já o clube poder a segurança ser acionado. Não temos grandes problemas, mas volta e meia acontece alguma coisa. Agora, basicamente, da questão dos recursos, primeiro, você se cercar de pessoas idôneas, né, que estejam ali trabalhando para o bem do clube, que gostem daquela atividade que tem, que sejam respeitados, que sejam valorizados e que se sintam realmente honrados em estar nesse local e fazer o melhor. E através, volto a dizer também, lá do nosso departamento financeiro, nós conseguimos em alguns departamentos, principalmente o social, que demanda um investimento, uma aplicação de recursos alta, de mudar uma série de contratações que vinham fazendo, que deixavam a margem
deixava uma margem de que poderia haver algum ilícito ali, né? Nunca vimos nada, mas só pela prática, olha, saber que é uma possibilidade, aí já é abre uma o olho. possibilidade. Então, mudamos sem alterar a qualidade, né? E sem alterar a dinâmica da coisa, mas alteramos isso, inclusive trazendo uma economia significativa de recursos para o clube. E assim foi feito em outros locais. Só mais um exemplo. O clube tinha a prática de fazer contratações, a maioria pontuais. Então, tinha um evento, precisava de flores, contratava, ia atrás de uma floricultura e tinha. Nós passamos a ideia e foi aceita, né? Porque nunca nós fomos de impor nada, sempre foi através do diálogo e mostrar as consequências daquilo se fossem tomadas. De chamar, ter um planejamento do ano, de todas as atividades, cada um na sua área, e mostrar que, por exemplo, eu vou consumir flores uma vez por mês durante o ano inteiro, então ver se fechamos com um parceiro. Um parceiro idôneo que vai poder nos suprir, mas com isso nós conseguimos o quê? Reduzir significativamente o custo disso daí. Mobiliário, enfim. Tudo. Qualquer fornecedor que tenha recorrência vai te dar um outro vai fazer exemplo. um negócio melhor. Vou dar outro exemplo. Todo e qualquer evento no clube, o clube contrata ambulância para ter lá para segurança de qualquer problema que venha a dar, né? Também acontecia, e são vários, porque tem competições, tem parte social, tudo. O que nós fizemos? Também fizemos uma licitação, aonde alguns, né, porque não são muitos, empresas que atuam nessa área, trouxeram suas propostas e nós fechamos, que é aquela que nos suprir, e um preço reduzido e um contrato por um ano. Dá segurança para o nosso fornecedor e para nós também. Sim, né? perfeito. E a gente sabe, e eu já sabia, mas ficou claro, que muita gente, ou de todos os produtos, enfim, que existem, que o clube consome, gostariam de fornecer, porque o clube paga religiosamente em dia. Nós não gastamos um centavo com juro. Perfeitamente. Bom, Vitor, como é que tá o tempo de gravação da mesa? Só me dá esse retorno, porque eu perdi o meu controle aqui. 44? Ah, tá. É que eu perdi meu controle, como a gente parou no meio, eu fiquei perdido. Bom, anota esse momento que eu falei agora para depois você editar, tá, Vitor? Bom, e a minha última pergunta é... Como é que se encerra a gestão? Como é que é essa passada de bastão aí pra frente? Como é que você tá pensando em deixar as coisas para a próxima pessoa que vai assumir? Bom, eu já estou à disposição. O nosso departamento financeiro, departamento de TI também, né? Porque haverá um diretor que vai ocupar essa área. Então, desde já, os pretendentes a esses cargos das 3 chapas, né, que nós temos até o momento e provavelmente ficarão nessas 3, é só nos ligar, nos procurar, que nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer questionamento que venha, qualquer documento, né? Hoje nós temos tudo digitalizado. Se precisar de um documento físico, a gente tem ele também. Enfim, quais são as práticas que o clube... Porque um clube é diferente de uma empresa, né? Primeiro, o clube não visa lucro. Tanto que nós não usamos a palavra, teve tanto de lucro, né? A gente fala em superávit ou em déficit, né? E não em prejuízo, porque o clube não visa lucro. E nós estamos lá todos os dias e como eu acho que é importantíssimo o seguinte, no dia 19 é a eleição, é um domingo. No dia 20, agora está livre para os 3, vamos supor, diretores financeiros que queiram ir lá, que são concorrentes, sem problema. A partir do dia 20 de outubro, vai ter um eleito, também estamos lá, para fazer essa passagem, né? Eu creio que, tenho certeza que o presidente Paulo, da parte dele, também vai fazer, e daí cabe aos outros diretores também seguirem, eu acho que esse caminho, porque nós não tivemos isso, né? Nós assumimos e o barco não para, né? O trem não para, e você tem que ir se adaptando, se adequando às coisas, mas da minha parte, desde já, a hora que quiser, estou à disposição. Muito bem. Obrigado, Marinho, pelo nosso papo, pelos esclarecimentos, e obrigado a você que assistiu a gente aqui, que acompanhou
esse podcast e espero que tenha tudo ficado muito claro e muito transparente para você, como ficou para mim. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Marinho. De nada. E até a próxima. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.